Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa corujinha super fofa. Essa corujinha aqui pode ser usada tanto para aplicação, você pode aplicar em vários tipos de peças de crochê, embarrado, em peças mesmo, né, sofá, tapete, enfim, aonde você quiser. E ela pode ser usada também como chaveirinho, como brinde, você pode fazer aí vários tipos de coisas com essa corujinha super fofinha. Antes de começar a aula, eu já quero pedir para você deixar aí para mim o seu gostei, compartilhar o vídeo se você gostou aqui desse trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje aqui no canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas, dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochê.com.br. Essa corujinha aqui pode ser aplicada em vários tipos de trabalho de crochê. Você pode fazer ela também em vários tipos de material, mas o material que eu vou usar aqui nessa aula vai ser a linha. Nesse tex aqui, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o tex de todos esses fios aqui que eu usei, do rosa bebê, do amarelo, do branco e do preto. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Com esses fios aqui, o amarelo, o rosa bebê, o rosa e o branco, eu usei agulha de crochê número 2,25 milímetros. E o preto, a gente vai precisar da agulha número 2 milímetros. O tex desses fios são diferentes, por isso a gente vai usar agulhas diferentes para eles. Se você quiser usar só a agulha 2 milímetros para todos esses fios, você pode, mas a agulha ideal realmente para esses fios aqui é a número 2,25 milímetros. Se você não tiver essa agulha ou você não quiser usar a número 2, você pode, ou pode usar também a 2,5, mas vai deixar o trabalho diferente, tá? Então, você pode aí ajustar da forma que você quiser, mas a ideal mesmo é a 2,25, tá? 2,25 milímetros. Para trabalhar com esses fios. E com o preto é a número 2. Uma coisa bacana é que nessa aula eu vou te ensinar não só a fazer os olhinhos assim, fechadinhos, mas também os olhinhos abertos. Então, se você quiser mudar a carinha aqui da corujinha, você vai conseguir também vai aprender aí o passo a passo aqui nessa aula. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula e vamos ao passo a passo. Para começar, então, a gente vai pegar aqui o nosso fio e vamos fazer o círculo mágico. A gente vai deixar aqui um pedacinho de sobra no início, coloco o meu dedo indicador aqui embaixo do fio e vou fazer esse movimento para formar aqui esse E. O fio que vem aqui do novelo fica passando por cima desse fiozinho aqui, que é o início aqui do nosso fio que vem do novelo. Então, a gente forma aqui esse E, entra aqui com a agulha dentro do Ezinho, puxa o fio aqui por dentro. E aqui a gente vai começar a trabalhar a nossa primeira carreira. A gente vai fazer aqui 3 correntes para servir aqui como primeiro ponto alto e mais 15 pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Então, fiz um ponto alto, volto aqui no mesmo lugar, sempre passando a agulha aqui embaixo desses 2 fios, tanto aqui do círculozinho que a gente formou, quanto também desse fio, que é a pontinha aqui inicial da linha, né, do fio que vem do novelo. A gente vai fazer toda a carreira desse jeito, passando sempre a agulha embaixo desses 2 fios. É importante que esse fiozinho aqui acompanhe a gente até o final dessa primeira carreira, aqui na base. A gente vai fazendo aqui, então, os pontos altos até completar esse total de 15
pontos altos aqui dentro do círculo. Terminei aqui de trabalhar os 15 pontos altos, que junto com as 3 correntinhas que a gente trabalhou aqui no início, deu pra gente aqui um total de 16 pontos altos nessa primeira carreira. Finalizando aqui esse último ponto alto, a gente vai pegar esse fiozinho aqui do início do nosso círculo mágico, que acompanhou a gente aqui por toda essa carreira aqui na nossa base. A gente vai puxar esse fio e assim a gente vai ajustar o início aqui do nosso trabalho, esse miolinho da peça. Pode puxar até deixar esse miolinho aqui bem fechadinho desse jeito. Se você já quiser arrematar o fio aqui, você pode, ou pode deixar para arrematar depois, não tem problema. Aqui a gente vai fechar, então, essa carreira com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho, ou seja, nessa terceira correntinha daquelas 3 que formam o nosso primeiro ponto alto. Aqui a gente fecha a nossa carreira e agora a gente vai começar a nossa próxima carreira. Para fazer essa próxima carreira, a gente vai passar aqui com um ponto baixíssimo para esse espacinho que a gente tem entre um ponto e outro. Então, passando a agulha aqui na altura da barriguinha do ponto, a gente vai entrar aqui entre um ponto e outro. No caso aqui vai ser entre essas 3 correntinhas e o próximo ponto, que é o ponto alto. Então, aqui nesse espacinho a gente vai entrar com a agulha. Aqui eu puxo o fio que vem do novelo e tiro tudo da agulha. Fiz aqui o ponto baixíssimo nesse espacinho aqui entre um ponto e outro. Fiz esse ponto baixíssimo, eu vou então começar a fazer aqui a carreira trabalhando 2 correntes que vão dar pra gente aqui a altura da metade de um ponto alto, que é o que a gente precisa aqui nesse primeiro momento. Vou então laçar a agulha, entro aqui nesse mesmo espaço, ou seja, entre um ponto alto e outro, entre essas 3 correntinhas aqui e o ponto alto. Aqui nesse espaço eu entro, puxo aqui o fio que vem do novelo, vou tirar 2 alças da agulha e mais 2 novamente. Aqui a gente vai ter feito o ponto alto. Então, a gente vai ter ficado aqui com a metade de um ponto alto e um ponto alto inteiro, formando aqui pra gente 2 pontos altos fechados juntos. É assim que a gente vai fazer esse primeiro grupinho aqui nessa nossa carreira. Agora a gente faz uma correntinha de espaçamento, vou laçar a agulha e vou entrar aqui no próximo espaço que eu tenho entre um ponto alto e o outro. Aqui passando a agulha na altura da barriguinha do ponto, nesse espacinho que a gente tem entre um ponto e outro, a gente vai entrar e aqui a gente vai colocar 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu já lacei a agulha, entrei aqui no espaço, vou puxar o fio que vem do novelo, fiquei aqui com essas 3 laçadas na agulha. Eu vou tirar as 2 primeiras e vou ficar com essas outras 2 aqui. Laço a agulha, entro no mesmo lugar, no mesmo espacinho aqui entre um ponto e outro, puxo o fio que vem do novelo, tiro essas 2 primeiras alças aqui da agulha, fico com essa última aqui. Agora, a gente vai laçar o fio que vem aqui do novelo e vamos tirar tudo de uma vez aqui da nossa agulha. Desse jeito, a gente fecha aqui os 2 pontos altos juntinhos. Então, fica aqui 2 pontos altos fechados juntos. A gente vai fazer, então, uma corrente e vai no próximo espaço aqui, entre um ponto alto e o outro, aqui na altura da barriguinha do ponto, a gente entra nesse espacinho aqui que a gente tem entre um ponto e outro. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer metade de um ponto alto, metade do segundo ponto alto e fechar os 2 juntos. Faz uma correntinha e vai novamente no próximo espacinho entre um ponto alto e outro, fazer a mesma coisa. 2 pontos altos fechados juntos.
faz uma correntinha e mais uma vez, laça a agulha, entra aqui no espaço entre um ponto e outro, puxa o fio que vem do novelo, tira 2 alças da agulha, fica com essas outras 2, laça, entra novamente no mesmo espaço, puxa o fio, tira 2 alças da agulha, fica com a última, laça novamente e tira tudo da agulha. Assim a gente faz os 2 pontos altos fechados juntos. Desse jeitinho aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui a volta inteira, fazendo esse grupinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos em cada espaço que a gente tem aqui entre um ponto e outro da nossa carreira anterior. Fez o grupinho, é só fazer uma correntinha, vem no próximo espaço e faz o grupinho de pontos novamente. Assim a gente vai trabalhando aqui, fazendo a volta inteira até o fim da nossa carreira. Eu vou fazendo aqui e já volto. Terminei aqui de trabalhar toda a volta e aí chegando aqui no final da carreira, a gente vai ter ficado com um total de 16 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Então, contando a parte aqui do primeiro grupinho, a gente vai ter um total de 16 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos, lembrando de sempre fazer aqui uma correntinha entre um grupinho e outro. Finalizando aqui a carreira, depois desse último grupinho de 2 pontos altos fechados juntos, a gente vai fazer uma correntinha, venho aqui nesse primeiro grupinho de 2 pontos altos fechados juntos e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para finalizar aqui a nossa carreira, a gente vai então arrematar o fio. E claro que se você quiser fazer a peça toda numa cor única, você não precisa arrematar o fio aqui, é só seguir trabalhando, seguindo passo a passo, sem arrematar o fio. Aqui a gente já pode arrematar ou pode deixar para arrematar depois, não tem problema. E aí agora a gente vai pegar aqui o fio rosa mais escuro, vamos fazer a laçada inicial. E vou passar aqui essa laçada inicial por esse espacinho de uma correntinha que a gente tem entre um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos e o outro. Se você não tiver arrematado o fio, é só você passar com ponto baixíssimo pra cá. No nosso caso, como a gente arrematou o fio, é só a gente passar aqui a agulha e puxar a laçada inicial. Então, a gente vai entrar aqui com a nossa agulha, puxo aqui a laçada inicial por esse espaço e vou então começar a trabalhar aqui a carreira. A gente vai fazer aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e vamos trabalhar aqui mais 2 pontos altos dentro aqui desse mesmo espaço. Aqui nesse espaço de uma correntinha que a gente tem entre um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos e o outro que a gente fez aqui na carreira anterior. Fiz esse grupinho aqui de 3 pontos altos, eu vou no próximo espaço que eu tenho aqui de uma correntinha, entre esse grupo de 2 pontos altos fechados juntos e o outro, e aqui dentro eu vou fazer mais uma vez um grupo de 3 pontos altos. Como que eu faço isso? É só ir colocando um ponto alto no espaço, volta no mesmo lugar, coloca o segundo e depois o terceiro. Assim a gente faz o grupinho de 3 pontos altos no mesmo lugar. Venho então no próximo espacinho e vou fazer a mesma coisa. Coloco um ponto alto, volto no mesmo lugar, coloco mais um ponto alto, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Assim a gente faz o bloquinho aqui, o grupinho de 3 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeitinho aqui a gente vai seguir trabalhando aqui, fazendo a volta inteira até o fim da carreira, sempre desse mesmo jeito, colocando um grupinho de 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha que a gente tem na carreira anterior. Esse espacinho que a gente tem aqui entre um grupo de 2 pontos altos fechados juntos e o outro.
Assim a gente vai trabalhando, fazendo a volta inteira. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Terminei de trabalhar aqui a volta inteira, fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos, esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Ficamos ao todo com 16 bloquinhos desse daqui, fazendo aqui a volta inteira. E cada bloquinho desse foi feito aqui dentro de um espaço de uma correntinha que a gente teve aqui na carreira anterior, ficando entre um grupo de 2 pontos altos fechados juntos e o outro. Finalizada aqui a carreira, a gente vai então fechar com ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente dessas 3 que formam pra gente o primeiro ponto alto da volta da nossa carreira. E aí, finalizada a carreira, a gente já pode começar a trabalhar a próxima carreira, que vai ser feita da seguinte forma. A gente vai começar com uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo. No próximo ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto de base, a gente faz mais uma vez um ponto baixo. Trabalhei aqui nesse primeiro bloquinho aqui de 3 pontos altos da carreira anterior. Finalizei aqui esses 3 pontinhos baixos, essa correntinha mais 2. Eu vou então fazer um meio ponto alto. Eu laço a agulha, vou pular aqui esse ponto de base. No próximo, eu vou entrar, vou puxar aqui o fio que vem do novelo e vou tirar tudo de uma vez aqui da minha agulha. Fiz aqui o meio ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu laço a agulha, entro aqui nesse próximo ponto de base e vou fazer aqui um ponto alto, laço a agulha novamente, entro no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu entro aqui, faço um ponto alto. Um ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes a agulha, entro aqui nesse espaço e vou tirando de 2 em 2 alças da agulha até finalizar o ponto. Faço uma correntinha e faço mais uma vez um ponto alto duplo no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Então, entro no mesmo lugar e faço mais uma vez o ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, então, laço a agulha uma vez, entro no espaço, no pontinho aqui de base, e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. Aqui eu fiquei com essa primeira subidinha aqui, esse morrinho, e aí agora eu vou fazer mais uma vez. Então, eu vou laçar aqui a agulha, vou pular aqui um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Volto no mesmo lugar fazendo um ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes a agulha, entro aqui no mesmo ponto de base e faço o ponto alto duplo. Faço uma correntinha, ponto alto duplo novamente no mesmo lugar e um ponto alto no mesmo lugar ainda. Então, fiquei aqui com ponto alto duplo, correntinha, ponto alto duplo e ponto alto, tudo aqui no mesmo ponto de base. Agora, eu vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, coloco um ponto alto, volto no mesmo lugar e coloco mais um. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu laço a agulha, entro no ponto, puxo o fio e tiro tudo da agulha. Fiz aqui o meio ponto alto.
Finalizei aqui, então, a parte de cima aqui da corujinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui a lateral e seguir trabalhando até finalizar essa carreira. Fazendo da seguinte forma, a gente vai trabalhar aqui pulando esse próximo ponto de base, venho no próximo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto de base, novamente vou fazer um ponto baixo. Então, fiz aqui 3 pontos baixos. Agora, no próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixo, 6 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Faço 6 correntes novamente. Volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E vou fazer mais uma vez 6 correntes. Volto no mesmo ponto, no mesmo lugar e faço um ponto baixo novamente, no mesmo lugar. Desse jeito a gente vai ficar com esse resultado aqui, essa asinha. E aí agora a gente vai seguir trabalhando com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo e vou seguir trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base até a gente chegar no último ponto aqui da carreira. Então, é só ir trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Trabalhei aqui um ponto baixo em cima de cada ponto de base até chegar aqui nesse último ponto de base, onde a gente vai trabalhar aqui. Depois desse último ponto baixo, venho aqui nesse último ponto, antes aqui do final da carreira, e vou fazer um ponto baixo, 6 correntes, um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Faço 6 correntes novamente. Volto aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Faço 6 correntes mais uma vez. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo novamente. Aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui da carreira, que é aquela correntinha, e aqui a gente já pode cortar e arrematar o nosso fio. Aqui, pessoal, eu terminei de arrematar os fios. Se você quiser, você já pode fazer o arremate, caso você tenha deixado os fios aí para arrematar no final. E agora a gente vai começar a fazer aqui os detalhes da nossa corujinha. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês vai ser o bico. Então, eu vou pegar aqui o fio amarelo, vou fazer aqui o círculo mágico. Então, eu faço aqui o Ezinho, como se fosse fazer a laçada inicial. Puxo aqui o fio. E vou fazer aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Vou, então, entrar aqui no círculo para fazer um ponto alto. Volto no mesmo lugar, dentro aqui do círculo mágico, e vou fazer mais um ponto alto. Volto mais uma vez no círculo mágico e faço mais um ponto alto. Assim, eu já vou ter aqui um total de 4 pontos altos. Essas 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Agora, é só a gente puxar aqui o fio do início aqui do círculo mágico para ajustar esse miolinho. Pode deixar bem fechado. Vou cortar aqui o fio, deixando uma sobra para já fazer a aplicação. Se você não quiser fazer a aplicação
com o próprio fio, não precisa, pode fazer com cola de tecido ou com costura normal também, mas se você for fazer a aplicação com o próprio fio, já pode deixar aqui um fiozinho de sobra para fazer a costura. Assim a gente finaliza aqui o biquinho. E aí vai ficar aqui desse jeito. A gente vai aplicar aqui depois ou com costura de mão, usando o próprio fio aqui da sobra, ou pegando um fio, um pedacinho de fio do novelo, ou você pode também fazer a aplicação com cola de tecido, ou fazer a aplicação usando costura normal, aquela costura com linha e agulha de costura normal, tá? De roupa. Eu vou pegar aqui a corujinha novamente, vou fazer aqui então as patinhas. Se você não quiser fazer patinha, não precisa, tá? Você pode deixar aí a corujinha do jeitinho que você quiser. Mas, se você quiser fazer, o passo a passo é esse. A gente vai pegar aqui a corujinha, deixar ela de cabecinha assim pra baixo, deixando essa parte redondinha aqui pra cima. Vamos contar aqui a partir da asa, 9 pontos baixos. Então, eu conto aqui 3, 6, 9. No próximo ponto de base, a gente vai entrar com a agulha. Eu vou pegar aqui o fio, você pode fazer a laçada inicial ou pode deixar uma sobra e puxar aqui o fio normalmente. Não precisa fazer nada especial, tá? É só pegar aqui o fio e puxar. Fica segurando aqui esse pedacinho inicial para não soltar. E aqui o fio que vem do novelo. E a gente vai começar a trabalhar aqui 4 correntes. Volto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, e faço um ponto baixíssimo. Faço então 6 correntes. Volto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, e vou fazer mais uma vez um ponto baixíssimo. Faço então 4 correntes, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio, levo ele aqui para trás. E aqui atrás eu posso arrematar junto com o fio aqui do início do trabalho. Aqui dessa parte, né, da patinha. Vou pegar o mesmo fio novamente. Vou contar aqui 9 pontos baixos a partir aqui da outra asa. Venho contando aqui 9 pontos. No próximo, eu vou fazer mais uma vez a patinha. Então, eu vou pegar aqui o fio, puxo, deixando aqui uma sobra. Faço 4 correntes, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo. Faço então 6 correntes, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo. E mais uma vez, faço 4 correntes e volto no mesmo lugar. E faço ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar. E arrematar o fio. Levo aqui pra trás da peça. E aqui atrás eu já posso arrematar. Para fazer o olhinho, a gente vai pegar fio branco. Vamos fazer aqui o círculo mágico. Faço aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 15
pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Vale aquela mesma dica que a gente precisa seguir trabalhando aqui toda essa carreira, passando a agulha embaixo desses dois fios aqui, tanto o fio do início do círculo mágico quanto esse círculo que a gente formou aqui com o E. Então, eu vou fazendo os pontos altos até completar 15 pontos altos aqui dentro. Terminei de fazer os 15 pontos altos, fiquei com um total de 16, contando com as 3 correntes do início. E aí, é só puxar aqui o fiozinho do início do círculo mágico, que acompanhou a gente até o final dessa primeira carreira. Vou puxar até ajustar bem, fechar bem aqui esse miolinho e já posso fechar aqui com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto, que no caso aqui é essa terceira corrente dessas 3 que servem como nosso primeiro ponto alto. Se você quiser deixar a sobra para fazer a aplicação, faz aqui uma volta bem folgadinha e corta. A gente vai precisar de 2 círculos branquinhos assim, desse jeito. Então, se você quiser, é só voltar o vídeo, assiste novamente para você fazer o mesmo círculo, seguindo aí o passo a passo. Agora, para fazer o olhinho, essa parte aqui preta, tanto para fazer o olho fechadinho quanto para fazer ele assim aberto, a gente vai usar fio de Tex 295, que é um pouco mais fino. Esse fio aqui, a gente vai trabalhar usando a agulha de crochê número 2 milímetros. Eu vou usar aqui o fio verde para fazer com vocês, só para que fique mais fácil de visualizar os pontos, mas você pode usar o preto ou a cor que você quiser. Para fazer o olho desse jeito aqui, com a bolinha, a gente vai pegar o fio, vamos fazer aqui o círculo mágico, então a gente faz o E do mesmo jeito, entra aqui com a agulha, puxo o fio que vem do novelo e vou fazer uma corrente para servir como primeiro ponto baixo e mais 7 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Vale aqui a mesma dica, a mesma regrinha de passar a agulha sempre embaixo desses 2 fios. A gente vai trabalhando então os pontos baixos até completar aqui os 7 pontinhos baixos. E aí, finalizou os 7 pontos baixos, é só puxar aqui o fio do círculo mágico, do início aqui do círculo mágico, para ajustar o miolinho. Aqui a gente corta o fio. Pode deixar aqui uma sobra para já fazer a aplicação, se você quiser. Vou puxar aqui o fio e entrar aqui nessa próxima laçadinha, levando o fio para a parte de trás. Aqui a gente finaliza essa bolinha, que vai ser colocada aqui no olhinho, aqui na parte branca. E aí você pode fazer na cor que você quiser. Pode fazer ele preto ou na cor que você quiser. Legal, Ju, mas eu quero fazer o olhinho fechado. Se você quiser fazer o olho desse jeitinho aqui, fechadinho, a gente vai pegar o fio e aí novamente você pode fazer com o fio preto. Eu vou fazer com verde só para ficar mais fácil a visualização aqui dos pontos para vocês. E aí com o fio de Tex 295 a gente vai fazer a laçada inicial
Vou pegar aqui essa parte branca do olho que a gente já fez e vou entrar aqui entre um ponto e outro. Então, passando a agulha aqui pela barriguinha do ponto. Eu entro aqui na parte da frente, saio aqui na parte de trás. Vou pegar aqui o fio com a laçada inicial e vou passar essa laçada inicial aqui por esse espacinho. Vou entrar então aqui no próximo espaço que eu tenho entre um ponto alto e outro. Puxo aqui o fio que vem do novelo e tiro tudo da agulha. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou então aqui no próximo espacinho entre um ponto e outro e vou fazer a mesma coisa, vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou seguir assim, fazendo um ponto baixíssimo a cada espaço que eu tenho aqui entre um ponto alto e outro, até eu completar um total de 8 pontos baixíssimos. Então, é só ir contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizei esses 8 pontos. Eu já posso cortar, não precisa deixar sobra, porque a gente não vai fazer costura nessa parte, então é só deixar o suficiente para o arremate. E aí, levo aqui para a parte de trás e aqui eu vou arrematar. Posso arrematar junto com essa outra sobrinha. Não precisa fazer o arremate para esconder o fio, porque essa parte de trás aqui ela não vai aparecer no trabalho. Vai ficar só essa parte da frente realmente aparecendo. Depois a gente vai aplicar fazendo costura ou aplicando com cola e vai sumir a parte de trás aqui da peça, vai ficar colada, presa no restante da corujinha. E aí você pode fazer na cor que você quiser, pode fazer com preto, pode fazer com outras cores também, você que vai decidir. Para finalizar aqui a pecinha, a gente só vai fazer a montagem, tanto aqui do biquinho quanto dos olhinhos. E aí a montagem pode ser feita tanto com a aplicação feita por costura de mão, que é usando a própria agulha de crochê e agulha de tapeçaria, ou as duas ao mesmo tempo, para aplicar aqui a peça usando o próprio fio usado aqui na confecção dessa partezinha. Você pode fazer a aplicação assim, com costura de mão, ou pode fazer a costura normal, usando agulha e linha de costura normal, aquelas de roupa mesmo, ou pode fazer também a aplicação com cola de tecido. E aí é só arrematar aqui os fios na parte de trás, ou usar a própria cola aqui para fixar aqui o fio na parte de trás, para fazer o arremate dele. Passa a colinha aqui e vem e aplica. Vai pressionar aqui até a cola fazer aqui o efeito. O ideal é que você fique realmente pressionando. Claro que deixando aqui o biquinho, né, a partezinha aqui no formato certinho, senão se você colar errado, vai ficar errado depois. Então tem que deixar ele no formato certinho, no local também certinho, que você quer que fique, né, preso. E depois de secar a cola, já vai estar ali fixado. A cola de tecido, pra mim, é a forma mais fácil de fazer. Porém, existe também essas outras duas formas que são mais seguras, na minha opinião, tá? A cola de tecido com o tempo, né? Depois de muito tempo, talvez lavando aí a peça, talvez possa acontecer de soltar. Já a costura fica bem mais firme, se você quiser unir as duas coisas, então fica melhor ainda. Passa um pouquinho de cola e faz a costura. Aí vai ficar perfeitinho, vai ficar presinho. Mas você pode optar aí pela forma que você quiser, tá? Fica a critério realmente de vocês como que vocês vão fazer a aplicação. Eu vou fazer aqui com costura de mão, porque é a forma que geralmente surge mais dúvida.
Aqui então, pessoal, já terminei de aplicar os olhinhos da corujinha, usando aqui a costura de mão, o próprio fio usado na confecção dessas partezinhas aqui. Na parte de trás, a gente tem aqui a costura bem disfarçada, não fica aparecendo muito. Se eu quisesse, eu poderia ter disfarçado ainda mais. Existe técnica para conseguir deixar aqui a costura invisível também aqui na parte de trás da peça. Se você quiser se aperfeiçoar, quiser se aprofundar mais e aprender não só essa técnica, mas outras técnicas também, várias outras dicas, truques, você pode participar do meu Clube do Crochê. Lá no Clube do Crochê eu ensino para vocês o passo a passo de diversas peças de crochê. O passo a passo é em videoaula, tudo detalhado, bem fácil de acompanhar, e as peças são exclusivas. Então, se você quiser se aperfeiçoar no crochê, aprender peças lindas e ainda várias dicas exclusivas, vai lá no meu site jnycrochê.com.br para você saber mais e participar. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. E essa então, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar aqui o passo a passo dessa corujinha super fofinha que você pode fazer para usar, para aplicar aí em vários tipos de peças de crochê. Se você gostou dessa peça, deixa pra mim o teu gostei, compartilha esse vídeo aqui nas tuas redes sociais, apoia aqui o nosso trabalho, o nosso canal, que vai me ajudar a continuar trazendo peças lindas, passo a passo aqui, de trabalhos, para que vocês possam aprender e fazer aí também, tanto para vocês usarem, quanto também para vocês fazerem, para vender e ganhar um dinheiro, uma renda extra com crochê. Por hoje então, pessoal, é só. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!